Magnífico reitor da Universidade de Lisboa, excelentíssimos presidentes da Associação Académica da Universidade de Lisboa, excelentíssimo Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Alvalade, Dr. José Moral Lopes, excelentíssimos representantes dos partidos e juventudes partidárias aqui presentes, excelentíssimos representantes do Conselho Nacional da Juventude, excelentíssimo Vice-Presidente da Federação Académica do Desporto Universitário, Érico Gabriel, excelentíssimos representantes das associações académicas e de estudantes, excelentíssimos representantes de federações de estudantes e demais entidades aqui presentes, caras e caros colegas. A Associação Académica da Universidade de Lisboa, enquanto estrutura representativa dos estudantes da maior universidade do país, traduz uma importância tremenda na vida associativa e estudantil da nossa comunidade. Importância essa que é materializada na contínua necessidade de responder, de uma forma universal e eficaz, aos problemas e necessidades de todos os estudantes da Universidade de Lisboa. Problemas que, pela sua natureza, pelo seu caráter, se assumem como extensíveis a todos nós, globalmente considerados. É por isso que hoje, possível aferir, envolvidos 15 anos de existência, que o sonho de união de uma universidade se assume como combustível inesgotável, que manteve e mantém acesa a chama ardente da materialização e corporização de uma estrutura, cuja existência reside na elevação da entidade estudantil da maior academia do país. Uma estrutura que seja o garante da consideração global dos nossos estudantes. Uma estrutura que seja a garantia da sua representação como um todo. Caras e caros colegas, é com base nesta premissa que a direção que hoje cessa de funções, a qual orgulhosamente tive o prazer de presidir, pautou e preconizou toda a sua ação. Nos tempos conturbados e de enorme instabilidade, vivenciados principalmente ao longo do verão do transato ano de 2021, e perante os desafios que se ergueram sequencialmente, os dirigentes da Associação souberam estar à altura da realidade exigente, personificando o espírito de união e de convergência em torno do nosso desígnio comum. A defesa e a salvaguarda dos interesses dos estudantes da Universidade de Lisboa e da sua estrutura representativa global. A todos os que me acompanharam, do início ao fim, o meu mais profundo e sincero agradecimento. Eu, estou certo que esta nobre associação, jamais deixaremos cair no injusto e inerte esquecimento o que todos vós, que hoje cessam funções, fizeram por uma estrutura e principalmente pelo nosso sonho. A superação dos grandes desafios tem na sua base a presença de valores e princípios intransponíveis. Valores e princípios que ao longo dos últimos meses foram por vós preconizados. Aqui chegado, assumo por isso um sentimento de missão cumprida. Podemos orgulhosamente concluir que cumprimos com os nossos desígnios e com os nossos principais objetivos. Cumprimos e honramos a tarefa que os estudantes da nossa Academia nos confiaram em setembro último. Um sentimento de missão cumprida de um projeto que assentou nos princípios fundamentais que estão na base da nossa tradição. A universalidade, a independência, a participação, a representatividade, a igualdade, a autonomia, o pluralismo, a solidariedade, a subsidiariedade. Gostaria de justificar, se me permitem, este sentimento de missão cumprida tendo por base os resultados alcançados e a consequente concretização dos nossos principais objetivos. A estabilização institucional e política da nossa estrutura e as boas relações alcançadas com os demais agentes da comunidade académica e da sociedade civil. A regularização dos dossiês financeiros mais significativos com a liquidação do passivo mais substancial e o cumprimento pontual dos planos de pagamento contratualizados. A efetivação, pela primeira vez desde 2016, das candidaturas de apoios financeiros previstos no Programa de Apoio Estudantil e a consequente celebração pelo BDJ de um protocolo de apoio financeiro, significando um impacto importante e decisivo encaixe monetário na tesouraria da nossa associação. A participação nos principais fóruns estudantis de discussão, de dimensão local ou nacional, bem como uma estratégia de representação externa institucional programada e estrategicamente pensada, com vista a otimizar recursos e a maximizar os resultados pretendidos. O acompanhamento da realidade estrutural, bem como dos acontecimentos conjunturais da Lisboa, através do contacto efetivo com os serviços centrais da Universidade, com os conselheiros e senadores dos órgãos universitários, com as associações de estudantes associadas e não associadas e com os estudantes globalmente considerados. A efetivação e cumprimento de uma estratégia de credibilização comercial e de relações externas, assente no estabelecimento de parcerias comerciais com novas entidades. E, por fim, a realização de mais de 30 atividades e iniciativas num espaço de 7 meses de mandato. Aos que comigo cessam as funções executivas, jamais tenham dúvidas das conquistas e do trabalho por nós desenvolvido. Deixemos de lado humildades encapotadas e inadequadamente afloradas. Como nos comprometemos eleitoralmente a fazer, erguemos, efetivamos
e lançámos as bases para a sua evolução. Deixámos um legado, deixámos o nosso lugar, a nossa marca na história da AUEL. Cabe às gerações vindouras dar continuidade às conquistas alcançadas, estou certo que assim o farão. Caras e caros colegas, é precisamente no futuro em que me quero a partir de agora centrar. Apesar de todo o progresso dos últimos tempos, desengane-se aquele quem considere que o caminho será fácil e isento de dificuldades. Somos contemporâneos de uma sociedade e de um mundo em constante mutação, em que a nossa condição estudantil, principalmente a nossa condição de jovens, surge profundamente afetada pelas concepções de futuro dos que agora assumem os desígnios do nosso mundo e da nossa civilização. Aos estudantes cabe, como outrora, a reivindicação do seu futuro e a demonstração da vitalidade em defesa dos seus desígnios e das suas motivações. Não nos acomodamos nas conquistas da nossa história e não nos resignamos à condição de meros espectadores. Estamos presentes enquanto estudantes, ativos enquanto jovens e conscientes de que muitas vezes sabemos ser um atentado aos nossos direitos e aos nossos interesses. Não nos calaremos por isso, perante as adversidades e perante os demais desafios, por muita dificuldade e dimensão que possam apresentar. Só será, porém, possível impor as nossas convicções e defender as nossas premissas, cultivando a união na nossa academia, na nossa universidade. Somos fracos, divididos e isoladamente considerados. Seremos fortes e decisivos se nos apresentarmos unidos e convergentes na defesa da nossa condição estudantil. Às forças que se alimentam da nossa divisão e à perniciosidade da sua ação e das suas movimentações, responderemos sempre com o desígnio da convergência inevitável e da união imprescindível. Responderemos sempre com o preconizar democrático e direto da nossa legitimidade. Responderemos sempre com a imparcialidade e com a independência. Responderemos sempre com trabalho e dedicação à causa estudantil comum. Estamos cientes, estamos presentes, com vitalidade e jamais deixaremos de o estar. Cabe-nos a nós, aos que hoje tomam posse, a importante responsabilidade de garantir a união e convergência no respeito contínuo e irrevogável pelas nossas diferenças. A todos, sem exceção, nos cabe a tarefa de decidir se queremos 18 escolas, 18 quintais, 18 dispersos fragmentos ou se queremos uma universidade que, apesar de caracterizada na diversidade das suas gentes, surge unida nos seus comuns desígnios. A todos nos cabe a tarefa de combater a fragilidade dos isolamentos, que, semeada por gerações antepassadas, em nada contribuem para a prosperidade da nossa condição e para a filosofia que presida o nosso sonho. Caras e caros colegas, procurando abstrair-me de qualquer paternalismo eloquente que por vezes se impõe para quando cessar de funções, gostaria de me dirigir a todos, estabelecendo, como desde o primeiro dia em que aqui cheguei, a derradeira e fundamental premissa para a concretização da nossa missão: a confiança, o espírito de confiança. Como outrora tive a oportunidade de dizer, assumindo agora como imprescindível uma renovada referência, o espírito de confiança assume-se determinante para o sucesso da vossa missão e da nossa missão. A confiança, sobretudo, daqueles que por nós são representados e daqueles que connosco partilham a honrosa tarefa de defender o direito dos nossos estudantes. A confiança destes no nosso sonho, na nossa determinação, na nossa existência. Aos estudantes da maior universidade do país, dizemos agora que continuaremos a defender os seus direitos e legítimos interesses e a lutar impreterivelmente nas mais variadas áreas da nossa atuação pela elevação e dignidade da sua condição estudantil. Que seremos a força motriz da filosofia que presidiu à fusão das duas maiores universidades de Portugal, a filosofia da união e da convergência por causas comuns e universais. A todos aqueles que representam a nossa razão de ser, hoje e sempre dizemos: nenhum estudante ficará para trás. Às estruturas representativas dos nossos estudantes, dizemos que podem contar connosco. Que podem contar connosco para respeitar as suas estruturas e esferas de atuação. Que podem contar connosco para reconhecer continuadamente a importância que têm na nossa comunidade. Que podem contar connosco na partilha do sonho da construção de uma melhor academia. A confiança na nossa existência é a garantia da nossa união. Estou certo que os dirigentes que hoje tomam posse em particular dos nossos órgãos sociais da AUEL estão preparados para assumir os desígnios do nosso sonho e para enfrentar, com confiança, os desafios que se avizinham. Confiantes na nossa capacidade, na nossa estrutura, na nossa história e na força reivindicativa nuclear do estudante, seremos capazes de responder às exigências dos nossos tempos. Ilustríssimos convidados, caras e caros colegas, as bases estão lançadas, a competência assegurada.
É tempo de evoluirmos e de expandirmos a pretensa de união de toda a nossa comunidade. Conseguiremos juntos, realidade na qual deposito todas as minhas esperanças, afirmar os valores da Associação Académica da Universidade de Lisboa junto à nossa comunidade e do movimento estudantil nacional. A Associação Académica da Universidade de Lisboa, com um caráter fundamentalmente associativo e formalmente federativo, vê hoje nascer um projeto renovado, assente no pilar fundamental da nossa existência: o estudante da maior universidade de Portugal. Aos meus colegas da mesa da Assembleia Magna, aos conselheiros gerais eleitos e a todos os estudantes da nossa Academia digo: foquemos-nos a devolver aos mais determinantes órgãos deliberativos da nossa estrutura a importância e relevância que outrora detinham. A todos os que hoje tomam posse, digo ainda: pautem a vossa ação e preconizem as vossas funções, guiando-se pelos princípios fundamentais e fundadores da nossa existência. Defenderemos sempre o repto democrático e essencialmente congregador da nossa Associação Académica e jamais a deixaremos para trás. A Associação Académica da Universidade de Lisboa representa a concertação de vontades e interesses dos nossos estudantes. É polo de consenso, um encontro de opiniões e de divisões sobre a nossa Academia, sobre o nosso mundo. É diversidade concertada, é pluralismo assegurado, é liberdade, é democracia. Viva a Associação Académica da Universidade de Lisboa, viva a Universidade de Lisboa e vivam os seus estudantes.